A CNN dá sequência à série de entrevistas que você vem acompanhando ao longo da nossa programação desde amanhã, com senadores tanto da base aliada quanto da oposição, como também independentes. Estou falando da composição da CPI da pandemia. Todos os dias a gente vem trazendo para vocês relatos, falas de pessoas que compõem essa comissão e que participam dos debates, ditam os rumos dela lá. Nesta comissão, a gente já viu ali, falaram ex-ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro. Na semana que vem tem atual integrante do governo, a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Élcio, o número 2 ali, braço direito de Pazuello, também vai falar. E quem traz a temperatura da expectativa nesse grupo que é mais afeito ao presidente Jair Bolsonaro, não tão, digamos assim, beligerante, é ele, o senador Marcos Duval, que você já vê aqui. Ele atua como suplente na CPI, todos os dias que tem sessão, ele marca presença lá. Senador, seja muito bem-vindo ao CNN 360, um prazer recebê-lo aqui. Começo perguntando qual é a expectativa para a semana que vem, senador, com o fato de que vai a secretária, né, do Ministério da Saúde, ela segue brigando na Justiça para obter um habeas corpus, não quer dizer ali coisas que possam incriminá-la, ela que ainda não responde nenhum processo, mas parece bastante preocupada com essa situação. Tem motivos para estar preocupada, principalmente depois que o general Eduardo Pazuello atribuiu a ela, a doutora Mayra Pinheiro, a responsabilidade pela criação do famigerado, hoje famigerado, Tratikov, já que nem o Ministério da Saúde quer assumir agora a autoria e o fato de ter colocado na rua esse aplicativo. De novo, bem-vindo, senador. Obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui no 360, prazer de novo estar falando com você. Olha, a Mayra, eu acho que a preocupação dela é porque essas oitivas estão virando um espetáculo, né? Um espetáculo a nível circense. Nós temos, até na semana anterior, eu tinha pedido para o presidente Omar Aziz para trocar o relator. O relator está fazendo um trabalho muito passional. E uma coisa é você estar num ambiente fechado, dentro de uma delegacia, fazendo uma oitiva. Outra coisa é você estar no Senado com a transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Então, tem uma preocupação da imagem, da carreira e da honra da pessoa. A família está assistindo, os amigos. Então, é natural, depois do que se iniciou a CPI com esses espetáculos circenses, hoje a Mayra está com essa preocupação no depoimento dela. Tanto é que o próprio general também buscou essa blindagem, né? E nós tivemos lá, não foi nem o ex-ministro da Saúde, Pazuello, foi o general Pazuello. Então, é muito natural, eu compreendo muito essa atitude dela. Agora, nós sabemos que os senadores estão usando, né? Alguns senadores estão usando essa CPI de palanque, infelizmente, porque já está muito claro para a gente que são os governadores aí os grandes problemas e que gerou esse número alto de mortos pela Covid, por roubo, né, desvio da verba, por não abrir hospitais de campanha, por vários motivos. Só que a narrativa de ser do governo federal já está cansativo, porque não se tem nada de concreto e atribuir ao governo federal toda a responsabilidade. Perfeito, tenho certeza que o nosso time vai conseguir pegar exatamente de onde o senhor deixou esse fio para poder fazer aqui as perguntas. Como o senhor sabe, na CNN a gente sempre faz essa conversa da forma mais ampla possível, exatamente para que quem está em casa tenha diversos pontos de vista ali sendo explorados. Então vem para cá o meu super parceiro, Kinzo Matida, nosso âncora em Brasília. Kinzo, o entrevistado é seu, meu caro. Obrigado, Dani. Senador, eu gostaria de repercutir um pouco com o senhor essa questão do depoimento dessa semana do ex-ministro Eduardo Pazuello. No momento em que ele falou ali, ele em vários momentos puxou para si aquela responsabilidade, disse que não houve nenhuma ordem do Palácio do Planalto em relação à cloroquina, falou da Coronavac também. E um ponto ali que o ex-ministro não conseguiu blindar o presidente Jair Bolsonaro foi num ponto quando ele falou sobre a intervenção ali, a intervenção federal no estado do Amazonas ali por conta daquela situação ali da falta de oxigênio. Naquele momento ali ele disse que o presidente Jair Bolsonaro estava presente na reunião e de que ficou ali definido que não haveria uma intervenção federal.
A partir daquele momento ali, fica claro a negligência, na sua opinião, do presidente Jair Bolsonaro ali de não fazer uma intervenção, haja vista que já tinha uma sinalização da dificuldade ali de logística mesmo para se ter oxigênio em Manaus? Olha, eu não atribuo uma negligência, não. Eu atribuo isso à irresponsabilidade do governo de Manaus. Se o problema estava ali, foi detectado, os governadores responsáveis pelas as suas ações ao combate ao Covid, o governo federal enviou dinheiro, recurso, então não faltou recurso, então ele tinha recurso e foi um pedido do senador, né, para que fizesse essa intervenção e o governo federal decidiu para não fazer. Eu acredito que essa decisão foi uma decisão também na esfera política, né? Causaria consequências grandes, assim. Não é só a questão do governo federal estar com todas as autonomias lá no Amazonas, mas também está todo o Congresso ter que parar, todos os outros estados se sentiriam com essa possibilidade desse acontecimento também em seus estados. Eu acho que seriam grandes consequências. É muito difícil hoje a gente voltar, a gente está em tempos diferentes, aqueles eram momentos diferentes, né? E que precisavam de decisões rápidas, né? Porque hoje a gente, nessa tranquilidade de sentado numa CPI, fica mais fácil apontar o dedo e dizer o que poderia ter sido feito. Como a pandemia, como eu sempre digo, né, é uma pandemia nova, o mundo nunca vivenciou isso. Então, agora que nós estamos sabendo o que era certo, o que era errado, o que poderia ter sido feito, o que não poderia ter sido feito. Mas é porque está sendo uma tentativa persistente de botar a culpa no governo federal. E está cada vez mais claro que as responsabilidades são e foram dos governos estaduais e municipais. Essa que é o entendimento. O senador Marcos apresentou um vídeo mostrando, na época, claro, dentro daquele contexto daquela época, o incentivo à hidroxicloroquina, os outros senadores ficaram revoltados, a sessão foi suspensa. Então, há claramente uma tentativa de blindagem dos governadores e é onde estão os problemas. Ali que houver, não todos, claro, mas ali que houver a maioria dos desvios, as incompetências das decisões, das faltas de decisões ou das decisões erradas, mas a insistência do relator, do vice-presidente e de alguns ali para que seja o governo federal o grande responsável, isso é que já está muito claro e a gente tem que parar e seguir os outros caminhos, para depois, sim, a gente pode fazer uma análise no final e realmente dizer, bom, foi o governo federal, mas a gente foi em busca do governo estadual também, mas ficar só em cima do governo federal é que não dá, nós temos que partir para os governos estaduais e municipais. Certo. Senador, a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta, ela vai ser feita para o Yuri Pita. Antes eu queria só fazer um parênteses. O senhor foi feliz agora ao dizer que o seu colega Marcos Rogério exibiu falas de governadores dentro de um determinado contexto, porque a briga política, né, ela é muito natural e numa democracia ela é salutar, inclusive, que cada um defenda seu ponto de vista. O que ninguém pode abandonar é a verdade, né, senador? E o senhor não sabe o que causou nas redes sociais essa sequência de vídeos sem o esclarecimento de que eles foram entre março e abril do ano passado. Em maio, a OMS suspendeu pela primeira vez os estudos com a cloroquina. No início de junho, os estudos foram retomados. 15 dias depois, eles foram suspensos novamente e, em seguida, veio a declaração formal da OMS de que a cloroquina não funciona e pode causar efeitos adversos. A briga política, ela segue, mas todos nós estamos aqui juntos na defesa da verdade. Essa sempre precisa ser blindada e o senhor foi feliz ao ressaltar que havia um contexto para aquelas falas. Felicito e sigo com o Yuri Pita. Yuri? Obrigado, Dani. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conosco. O senhor falou da questão dos governadores em relação a hospitais de campanha, em relação a atendimento às pessoas, mas há uma questão que é mais difícil de passar
para os governadores, que é uma decisão do governo federal, que é compra de vacinas. E foi bastante questionado a forma como o governo federal lidou com a negociação com a Pfizer, até que esse contrato só viesse a ser assinado neste ano, já no final da gestão de Eduardo Pazuello. Minha pergunta para o senhor é se o senhor está satisfeito com as explicações que o ex-ministro deu para justificar que essas vacinas só foram efetivamente compradas e contratadas neste ano de 2021 e se o ritmo de vacinação, na sua avaliação, não deveria ter sido outro, o governo federal não deveria ter garantido vacinas ainda no ano passado, dado que essa é a melhor proteção que qualquer pessoa pode ter, que um país como o Brasil pode ter para enfrentar esta pandemia. Mais uma vez, uma boa tarde, senador. Boa tarde. Olha, eu estaria feliz se não tivesse nenhum morto, nenhum óbito com Covid. Essa, para mim, seria o melhor cenário. Agora, a questão da vacina existiu na época da mesma época que a gente fala da hidroxicloroquina, que há 70 anos era vendido sem receita, e depois que o presidente falou dela, passou a ser obrigatório a apresentação da receita. Ou seja, hoje você não compra hidroxicloroquina se não for uma receita de um médico. Ponto. Então, isso já não se discute mais. Você não vai chegar na farmácia e comprar hidroxicloroquina e se automedicar. Da mesma forma, naquela época, eu lembro que lá no Senado e nas sessões remotas, a gente falava muito das condições que a Pfizer estava colocando para o governo, do tipo, ou é assim, ou o Brasil vai se prejudicar. Tipo, uma imposição sem possibilidade de recuar em alguns aspectos. Então, eu lembro que os senadores comentavam sobre isso e eram questões que no mundo comercial não existia, né? Só que também não existia uma pandemia com pessoas com possibilidade de morrer e aquilo ali poderia ser, e é a vacina, a única solução, né? Dentro das outras de afastamento, uso de máscara e álcool gel. Bom, então também dentro daquele momento, dentro daquele cenário, sendo a primeira fase, e que eu tenho certeza que não só o governo federal, estadual, municipal, a imprensa, todo mundo, achava que ficaria só naquele nível, todo mundo foi surpreendido com a segunda onda, que veio com muito mais gravidade, velocidade, e pegou todo mundo que achava que estaria já sob controle, todo mundo, desculpa a expressão, com as calças na mão. Então, hospitais de campanha, eu não sou favorável, porque eu escutei vários médicos dizendo, Marcos, não temos médicos para botar nesses leitos criados aí. Então, isso é fumaça. Estão gastando dinheiro à toa. A gente não tem médico suficiente para botar em todos os leitos de UTIs. É fácil construir, né? Foi o problema dos respiradores inicialmente, mas na segunda onda não. Mas não temos médicos. E também muitas mortes que não foram hoje, estão sendo investigadas, vão ser investigadas, foram erros médicos dentro da UTI, porque muitos médicos não eram habilitados e tinham a capacidade de formação em terapia intensiva e foram colocadas para poder resolver essa questão de leitos. Só que por conta disso, todo mundo sabe, de cada 10 entubados, somente 2 estão sobrevivendo, 8 estão morrendo. Então, não é só o vírus que está causando a morte, mas também algumas imperícias na esfera hospitalar, que a gente vai ter que investigar isso também. Então, não tem o único culpado. A tragédia é quando há vários fatores, vários erros que chega a uma tragédia. Então, é muito claro hoje para mim que houve vários erros em todos os setores. Perfeito. Senador Marcos Duval, a gente segue aqui ouvindo todas as vozes importantes e que pautam a pandemia. Agradeço demais a presença do senhor aqui no CNN 360. A gente sempre tenta ouvir todos os atores envolvidos nessa discussão e é importante para todos nós aqui a participação de cada um de vocês expondo os diferentes pontos de vista desse problema. Obrigada, senadora. Até a próxima.